Ó, tá gravando, hein? Com cara de muito sério, né? Japonês já tem cara de nerd. De óculos, então, é pior ainda. Deixa eu começar, então, primeiro. Primeiro, obrigado, porque você é o primeiro convidado nosso. A gente ainda tá definindo se é EliteCast, se é LeiteCast, se é Leite EliteCast. Que é isso aí? Mas tá sendo um privilégio mesmo. Posso falar em nome do Renan, de que ele escolheu você como primeiro, porque não é só pela empresa, mas como pessoa, né? Não preciso nem falar, vocês dois parece... Eu ia falar não pode. Mas vocês não são carne e unha, vai? Carne e unha, assim. isso. E, irmãos, assim, né? Realmente é muito bonito ver a amizade de vocês dois, né? A história que eu já ouvi de vocês. Um dia vamos botar vocês dois pra conversar aqui. Vamos. Que aí vai dar 3 horas de podcast. É pra lembrar umas histórias do vai passado. ter que ter uns cortes, né? Tem que ter. Bom... se você quiser falar seu nome, sua idade, assim, só pra gente dar uma quebrada. Maravilha. Meu nome é Jader Jackson da Silva, né? Sou natural de São Bernardo do Campo. Tenho 35 anos hoje, né? E estamos na correria do dia a dia. Na luta. Cara, luta. não sabia que você tinha 35, achei que você tinha menos. Menos, até né? menos. Uhum. A carinha de 25. Só na RG que é 35. Na RG é 35, mas no porte físico, né? É 25 ainda. Uma curiosidade assim, é parte técnica mesmo. Nós já tivemos alguns IGTVs que contam a sua história, a história da Realbot. Sim. Então assim, se alguém quiser conferir, vai no feed ou no Facebook que tem esses vídeos completos. Top. Mas assim, a curiosidade maior mesmo, que na hora que o Renan falou assim, vamos fazer o podcast com o Jader, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, que é uma curiosidade minha, que eu acredito Sim. que seja das pessoas. Como que é esse processo? Porque assim, o slogan é Aprimorando ideias, gerando soluções. Tá, mas assim, legal, o nome é fácil de entender, a frase é fácil de entender, mas como que é isso, né? Como que o problema chega até você e como você soluciona? Porque se fosse qualquer pessoa, né, não precisaria de Realbot, não precisaria de todo o planejamento que você faz. Sim. Como que isso acontece? Como que é esse processo? Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente é chamado para qualquer coisa, é porque o pepino já está grande. Né? Então não tem como falar assim, ó, ninguém vai pagar pelo meu serviço, porque se caso fosse uma coisa é fácil de resolver, né? Uhum. Mas então a ideia da Realbot, né, aprimorando ideias, gerando soluções, é o seguinte. Na história da Realbot, quando começou como Realbot Usinagem, né, porque depois o nome passou para Realbot Multiservice, quando era só Realbot Usinagem, a gente era muito focado em um nicho de serviço, que era somente usinagem. Então eu ia atrás de pegar serviço só para torno, fresa, plana, só usinagem. Quando a gente começou a avançar para a área de caldeiraria, soldagem, montagem industrial, né, fabricação de equipamentos, não tinha como ficar focado só naquele nicho de usinagem. Uhum. Então a gente passou para Realbot Multiservice, que são múltiplos serviços que são vários segmentos que a empresa faz hoje. Uhum. E aí, depois do Realbot Multiservice, eu pensei, bom, o nome da empresa eu já tenho uma logotipo, né? Eu preciso ter um slogan para valorizar e que esteja de acordo com o segmento nosso. Não podia ser só um slogan fantasia. Sim, só para chamar atenção. Tinha que ser um slogan dentro do que eu faço. Então, o que eu fazia nas empresas? Muitas empresas chamavam a gente, Jader, ó, eu tenho essa máquina aqui, eu tô com um problema assim, assim, assado, eu queria ou melhorar o rendimento dela, eu quero acelerar o processo para dar mais produção. Então, a gente começou a trazer soluções para as empresas de acordo com a necessidade específica de cada uma delas, né? Então, por isso tipo assim, a gente não vai lá e inventa uma máquina, a gente aprimora a ideia daquilo que já existe, né? Uhum. Então, tem lá uma máquina, eu vou dar um exemplo assim grosseiro, uma máquina produz 1000 peças por dia, né? A gente vai lá e tenta aprimorar esse processo para fabricar 1.200, 1.500, né? Às vezes até dobrar 2.000 peças, né? Porque o mercado hoje, ele é um mercado que as empresas vendem um equipamento, só que eles querem vender também acessórios, eles querem vender peças, né? E a gente entra às vezes numa solução
de fabricar uma peça com uma durabilidade maior para a pessoa ter menos parada de máquina e ter uma produtividade maior. Então você já está aprimorando uma ideia e gerando uma solução para aquela empresa. Então foi por isso que veio a ideia do Reobot Multiservice, aprimorando ideias, gerando soluções. Porque a gente traz essa solução para a empresa, esse aprimoramento de ideia. Né? É o que eu procuro fazer. Não necessariamente em todos os lugares, todo serviço que a gente faz é assim. Só que muitas vezes a gente é chamado para trazer essa solução. Às vezes é até engraçado. Eu chego, a empresa, né, o cliente liga, a gente vai lá, ele só quer bater um papo, ele só quer trocar uma ideia para você dar uma solução para ele. Ele. Às vezes não vai nem fazer o serviço, mas você dando uma solução para ele, entendeu? Mas muitas vezes a gente é chamado e fala assim, ó, se você fizer uma máquina assim, assim, assado, a gente tem que provar por A mais B. Sim. Que realmente traz um resultado financeiro para ele, um rendimento, que ele vai ter um custo na fabricação dessa máquina. Sim. E a gente vai dar um retorno financeiro para ele, a gente acaba também fazendo vários tipos de máquinas que a gente desenrola aqui na empresa. Como é que é? Literalmente inventa, cria. Às vezes não é nem só aprimorar, né? Você cria. Tem ideias que vêm assim, que é do zero, né? Que não é assim, eu vim em tal lugar. Porque hoje nós temos a internet à nossa disposição, a gente pode ver vídeo de, por exemplo, eu quebrei isso aqui, como eu vou consertar, ou que tipo de produto utilizar. No seu caso, por isso que assim, como uma pessoa leiga, eu tô perguntando. Sim. Porque às vezes eu olho o tamanho dos maquinários que você monta, eu falo, cara, que absurdo. Porque às vezes sei lá, para uma peça pequena, para algum tipo de serviço pequeno, ainda até você fala, cara, que trabalheira que o cara teve. Agora imagina isso em grande escala, que é o seu caso, né? Exato. Seja para resolver um problema de imediato, ou um problema a longo prazo, ou somente aprimorar o que já tá bom, mas o cara deseja com que sua empresa tenha um patamar um pouco maior. Então assim, vou até usar a palavra assustador, às vezes o tamanho das peças que você acaba fazendo por uma coisa que você fala assim, poxa, isso aqui vai produzir tantos % a mais em tanto tempo para o cara. Eu falo, como é possível isso? Né? Na cabeça de um leigo, né? Sim. Quem está de fora, que não é do segmento, às vezes imagina uma coisa assim, meio fora do padrão. Às vezes a indústria, né, que chamam, que contrata o nosso serviço, às vezes a gente vai lá e ele não está imaginando que talvez o retorno do investimento que ele vai fazer é em tão pouco tempo. Teve equipamentos que a gente fabricou que trouxe uma solução numa empresa, né? Eu não vou falar o nome da empresa. Não. Finge que não tem nome, né? Exato. Que o retorno foi em 30 dias. Caraca. Né? O cara investiu lá R$200 mil lá. Em 30 dias a perca que ele tinha, ele não teve mais aquela perca. E só aquela perca que ele tinha já era um valor muito superior a isso. Então, ao investimento, comparado ao investimento. Comparado ao investimento, o que ele fez de melhoria, que a gente conseguiu fazer de melhoria para ele, em 30 dias ele já teve um retorno que já trouxe lucro. Cria uma terceira linha do seu slogan, fala assim, aumentando o lucro. Aumentando o lucro. Porque além de você resolver um problema, você elevou o faturamento e tudo mais. E assim, eu não posso... Aquele negócio não pode falar nome, mas eu penso em alguns exemplos que você já deu em conversas pessoais mesmo, que eu falei, cara, como que pode é que ao meu ver é uma pequena transformação, sim. Né? Mas para você, você olha aquilo, é igual a gente na parte da Elite ou do próprio filme, sendo Elite Filmes. A gente bate o olho e tem já meio que vai fazendo, tendo aquela ideia. E aí a pessoa descobre depois ou vê depois e fala, nossa, como que aquilo que vocês estavam fazendo virou isso. É show demais. Mas eu falo que é propósito, né? Cada um tem um propósito. Se eu inventar de querer fazer uma máquina, meu Deus, eu vou fazer um... foi até bom tocar nesse assunto, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Conta pra gente a história disso, cara. Isso aqui foi o seguinte. Que a Cid tá te chamando aí. Tá, essa Cid dá trabalho, essa Cid. Tá ouvindo nossa conversa aqui. Isso aqui é o seguinte. A gente tinha a empresa era num espaço antes de 170 metros quadrados, era um salãozinho assim. Hoje é quanto aqui? Hoje aqui são de área coberta, são 868 metros quadrados. Quase
Dá mais... Dá... 5 vezes mais, 4 vezes mais. 4, 5 vezes mais. Uhum. São 868 metros quadrados de área coberta, né? Que é da estrutura do barracão. Sim. Mais 1.200 metros quadrados de pátio aberto. Spoilerzinho, né? Tá em construção ainda do lado. Tá, né? tá em então, construção ainda. Esses 800 vai vai longe. Tá em construção. Mas a história disso aqui é o seguinte. Tinha um rapaz que foi contratado para a empresa como ajudante, né? Pode falar o nome dele? Vamos preservar o nome Vamos dele. preservar o nome dele. Vai que ele assiste. Se ele lembrar, entre em contato com o Jader. Exato. Mas se ele ver, ele vai lembrar. E eu, na correria do dia a dia, eu ficava pouco na empresa, correndo atrás de captar cliente, né? Fazer contato e tal, ficar correndo atrás, ou realmente vendo serviço, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um corpo de pessoas, um corpo técnico mais amplo. Não, então, a equipe fantástica de vocês. Então, eu acabo fazendo ainda esse feedback dos clientes, mas um pouco mais devagar, né? Uhum. E isso aqui, um dia eu estava numa correria muito grande lá e eu voltei do almoço e encontrei essa peça aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Bonitona, né? Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó, tá vendo? Eu vou mostrar como que ela tava. Ó, eu cheguei, ela tava na minha mesa assim, ó. Só pra vocês terem noção. Mas aí, ó, é essa peça aqui, tá vendo? E essa peça aqui eu estranhei, né, que cá entre nós é uma peça rústica, né, bem simples. Tá sendo bem educado chamar de rústico, né? Tá sendo bem educado. É uma peça bem simples, com acabamento assim, bem desejável, vamos dizer. Se quem quiser comprar, o Jader não vende, tá? Não vendo. Você pode trazer carro aqui, pode trazer casa. Você não vai levar essa peça aqui, tá? E eu catei essa peça na mão no dia, tava pintadinha desse jeito aqui, ó, pretinha. Aí eu catei essa peça aqui, fui lá dentro da empresa e falei, quem fez isso aqui? E pra que serve, né? E esse rapaz ficou meio, né, que era um ajudante, ele era ajudante geral, ele ajudava em tudo, fazer limpeza, catar material, catar chapa pro pessoal trabalhar, catar tarugo para ir para usinagem, então ele fazia um geral na empresa. Fazia café também, lavava o banheiro, mas era um menino excepcional, de um caráter gigante. Gostava muito dele. E aí o pessoal viu a peça, não deu muita bola, aí ele chegou em mim e falou assim, não, fui eu que fiz para você. Eu fiz para você porque eu vi que na sua mesa não tinha nada para você colocar caneta e nem papel, que ficava tudo jogado na mesa. E aí, para ficar mais organizadinho, eu fiz essa peça aqui no horário de almoço dele. Então, a peça em si, ela não vale nada, né? Só que o sentimento que essa peça trouxe para mim, assim, como, né, falar, poxa vida, o cara... Porque a gente pode ganhar presente, a gente pode ganhar abraço, beijo, você pode ganhar um ótimo presente de um amigo que tem condições de dar um presente. Produto personalizado que você mostrou hoje. Você pode ganhar presente personalizado com seu nome, com tudo, né? Mas dependendo de quem vem, né? E qual que é o sentido que esse presente traz para você. Eu estava até falando pro Vitor aqui que eu posso... a gente não é uma mega, né, uma multinacional, mas se um dia... Ainda. Mas se um dia eu chegar a ter uma grande empresa, um grande escritório, alguma coisa, essa peça aqui, ela vai continuar na minha estante, na minha mesa. Eu nunca vou tirar essa peça que perde de mim pelo valor sentimental que eu tenho nela. Porque valor financeiro não tem nada, né? Só que todo o amor, o coração, a gratidão que eu tenho pela pessoa que fez essa peça para resolver um problema que ele achou que eu tinha, que era as canetas espalhadas, os papéis espalhados, né? Então é isso que eu levo em consideração, né? É que nem aquela história, né? A escola que seu filho estuda pode elaborar um presente maravilhoso do Dia dos Pais, mas nada como um rascunho que seu filho faz e te entrega, né? Esse eu tenho todo guardado. Eu até pedi para ele contar a história de novo,
Porque para mim faz muito sentido. É exatamente o que você faz para as empresas. Ele gerou uma solução para você. Sim. Assim, ele não aprimorou a ideia, mas ele gerou uma solução para você. Gerou uma baita solução. Porque, cara, querendo ou não, você devia perder um monte de caneta por causa disso, né? Sim, né? Ficava tudo... A minha mesa era assim, era um notebook, né? Era a folha... quando eu queria segurar as folhas, era embaixo do notebook que eu colocava. Onde ficava torto. Aí tinha canetinha, tinha caneta, lápis, né? Que é o que a gente usa no dia a dia. Ficava tudo meio que esparramado, eu não tinha nada realmente pra pôr. E ele, vendo a minha correria, um dia eu cheguei lá, tava isso, lá na mesa, né? Perguntei pra que era. E, cara... Isso aqui não tem preço. Isso aqui... Não, literalmente é parte do slogan seu, né? O que Exato. você faz para os clientes. Exato, isso aqui não tem... Bacana demais isso aqui. Não adianta fazer o Pix. Uma segunda pergunta que é curiosidade até minha, e pode ser que seja de alguém que esteja assistindo, né? Quando que você meio que descobriu esse dom, assim? Se foi desde pequeno, se não foi? Cara, você sabe aquela coisa que você não quer... e acaba se apaixonando, sabe? É aquela história que é igual a minha mãe falava, né? A minha mãe falava assim, ó, você não gosta de feijão. Porque eu não gostava de feijão, não comia feijão. Mas o dia que você comer feijão, você vai se amarrar, você vai se apaixonar, né? E eu a vida inteira não comi feijão. Eu fui comer feijão depois que eu casei. Caramba! Então, você Culpa vê. da Dai? Culpa da Dai. Eu tenho um sobrinho que fala que é o melhor feijão que ele já comeu na vida. Caramba! Né? Mas é muito bom, mano. É que agora a gente parou de novo, porque a gente tá numa dieta. A gente tá comendo carboidrato. Tanto que assim, ó, esses pão de queijo é só pra ficar bonitinho aqui, tá? E aí, depois que eu passei a experimentar, a comer o feijão, eu me apaixonei pelo feijão. Até um tempo atrás eu comia só com feijão, né? Se tivesse só arroz e feijão, tava ótimo. Que eu gostei muito. Então é aquele negócio. Eu tinha 11 anos de idade, né, quando eu fui contratado pela empresa do meu tio, né, para aprender uma profissão. Mas é aquela coisa de você olhar e você falar assim, caramba, cara, meus amigos tudo jogando bola na rua. Não é pra minha vida isso aqui. Meus amigos, tipo assim, depois da escola, eles iam andar de bicicleta, iam brincar na represa lá, para ficar pulando no corguinho, nadando. Ia jogar bola, ia pro treino, né, que tinha na cidade. Sim. E eu, caramba, eu tenho que ir lá pra firma do meu tio, cara. Era um saco, né? Só que tinha... A minha mãe, ela foi a maior, sei lá, a maior mentora minha, a maior influenciadora, incentivadora. É a que fala, filho, eu trabalho e edifico um homem, sabe? Se você começar a trabalhar desde cedo, você vai colher fruto cedo. Então, tipo assim, na hora, a gente é criança. A gente escuta aquilo com nervoso, com uma raiva. Só que... Não vou falar que eu fui o melhor filho, né? Eu não agradei minha mãe em tudo, né? Dei muito trabalho numa fase da minha vida para ela. Só que a instrução estava na cabeça. A semente estava ali, A semente estava ali. Eu tenho que trabalhar, né? Meu tio me deu a oportunidade. Eu tenho que começar a aprender alguma coisa. E aí eu entrei com 11 anos, comecei a trabalhar na... Detalhe, naquela época podia, né? Hoje, se botar a criança de 11 anos, vai estar lascado, né? Eu também comecei cedo. Cá entre nós, eu não acho certo a legislação, mas... Como é que é? Fica aí a critério de quem está assistindo e nossa aqui. Se quiser, a gente desliga a câmera e troca ideia disso. A questão trabalhar não pode, né? Só que tem capacidade de tomar atos que trazem mais prejuízo que o trabalho traz na vida da criança. Então, é uma coisa que deixa para os governantes do nosso país. Vai um outro podcast aqui para trocar ideia disso aí, deixa para os nossos governantes resolver isso aí. Né? Eu sou muito feliz, muito grato a Deus, né? Por tudo que eu comecei desde pequeno. Não me arrependo de nada, faria tudo de novo, começaria a trabalhar até antes. Né? Conheço história de pessoas aí que os antigão lá, que ia desde os 7 anos para a roça com o pai, né? E se tornaram homens, né? Se tornaram pessoas assim, de caráter, né? Hoje, 16 anos, você vai entrar numa guardinha para fazer um serviço que não pode trazer esforço e nem risco. Né? Só depois dos 18 anos, você, cara... É difícil mesmo. Você vai esperar até lá para você tomar decência, né? Para trazer dignidade para sua vida? Começar a ter um pouco mais de responsabilidade, né? Eu acho desnecessário, mas enfim. Uma coisa que eu tenho certeza, o meu filho, que eu sou responsável por ele,
Com 11 anos ele vai estar aqui dentro. O bot vai ter um mirinzinho. Vai. O meu filho eu posso. Eu não posso. Vou gravar um podcast com ele em breve, então. O Caleb, senta aqui. Caleb, tem 3 anos hoje. Mas a intenção é fazer ele jogar bola. Se não der Se também, não der, eu tá, vou o comer, bot ó. tá aqui. O bot tá aqui. Vai comer ferro. Igual eu comi ferro, sai comer ferro. Ferro fica forte. Vai embora com um monte de ferro dentro do dedo. Vai. Comer assim, ó. Comendo o ferro do dedo. Mas é isso aí. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 11 anos eu comecei a trabalhar. E quando eu completei 18 anos, eu fui embora, né? Eu já tinha uma profissão, eu já era, né? Eu fabricava ferramentas para usinagem, que são ferramentas usadas no torno, né? Ferramentas usadas na fresa, nem cabeçote de fresa, né? Que vai com pastilha. Eu já torneava essas peças da empresa do meu tio. Sou muito grato ao meu tio também, à família do meu tio, que me deu a oportunidade de ter essa profissão. Eles sabem disso, né? Se vocês estiverem vendo, amo muito vocês, tá? Pela oportunidade que vocês me deram, que hoje, se eu tenho alguma coisa e sou alguma coisa, foi porque lá no passado também foi essa semente que vocês plantaram na minha vida, que está gerando fruto hoje, tá? Deus abençoe muito a vida de vocês. E aí eu comecei, cara. Com 18 anos eu fui para Americana, né? Cidade ruim, cara. Mora lá não. Brincadeira. Ele era de lá, ele era de lá. Fui para ali na região de Santa Bárbara do Oeste, fui trabalhar na indústria Nardini, né? Eu trabalhava no torno da Nardini. Cara, olha que engraçado. A Nardini era em frente à loja do meu pai, cara. Olha. Como assim, né? Tipo, você acha? 600 km, 500 km de distância. E a gente tava E agora a gente aqui sentou na mesma mesa, sem comer o pão de queijo que tá na mesa. Mas bom demais. Você aceita tomar alguma coisa? Eu tô dando agora você quer que eu veja aqui? Não quero mais não. Pra ninguém ver, depois que acabar eu quero. Beleza, ó. E aí, eu fui pra Indústrias Nardini, né? E aí, quando eu fui pra lá, não é que aqui era um lugar ruim, é que você sempre pensa em crescimento, né? A pessoa que almeja ter algo na vida, ela tem que acordar cedo e dormir tarde. Sim. A pessoa tem que se planejar, ela tem que, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas hoje, né, a empresa está com um porte um pouco melhor, né, já está um pouco maior, as pessoas falam assim, você não trabalha. Cara, eu troco a minha responsabilidade com qualquer um que fala que eu não trabalho. Entendeu? Cara, porque você vai até 9, 10, 11 horas da noite pensando que você vai fazer 6 horas da manhã. Sim. A gente não está mais em contato com a máquina ali na peça, né? Que era o meu gosto. Você fala, Jair, você gosta de ser torneiro? Eu amo ser torneiro. Eu sou apaixonado em catar um tarugo de ferro e dar forma de uma peça naquilo e ver essa peça trabalhando. Traz satisfação, traz ver orgulho. Ela trabalhando, ver a peça, é isso. A peça fazendo exatamente aquilo que ela foi feita para fazer. É isso, e você colocar ela na máquina e ela trabalhar, ter rendimento, sabe? Então é muito gostoso você ver o seu serviço, a sua mão de obra que se torna, vamos falar, é um trabalho artesanal. Sim. Você dá forma para aquilo, né? Ela só existe por causa de você, basicamente. Exato, é por causa de todos os torneiros, sabe? E aí a gente vê essa peça traz satisfação. Então é isso que eu gostei, né? Com 18 anos fui para lá. Trabalhei em várias empresas na região, né? Sou grato por cada empresa que eu passei. Cada empresa que eu passei me deu um know-how diferente, sabe? Me trouxe uma clareza de amplitude de serviço, né? Eu aprendia muito tanto na linha de produção que eu trabalhei, como na parte de manutenção que eu trabalhei, né? Como na parte de ferramentaria que eu trabalhei. Então eu aprendi um pouco de cada coisa. E esse pouquinho de experiência em cada coisa me trouxe, porque eu não tenho formação técnica, né? Eu não sou formado tecnicamente, mas a gente já resolveu muito problema de indústria que técnico não resolveria. Não estou criticando também quem é técnico. De forma alguma. Não estou criticando. Mas ele também vai ter que praticar. Porque a vivência no dia a dia ela te traz mais experiência do que é só os livros, né? O teórico, né? O teórico, você está ali lendo tudo. Então, eu sei aqui o procedimento aqui no teórico
para fazer uma montagem correta de rolamento. Mas isso não é só nessa área, em todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, quando a gente vive aquilo, você vive Sim. todo dia. Gente, eu tô com 35, comecei com 11. Foi ontem, né? São 24 anos. É minha idade, praticamente. São 24 anos que eu comecei no ramo. Né? Eu sou novo. Quanta coisa mudou, mas ao mesmo tempo, né? Entendeu? Sempre vai depender de você. Exatamente, né? E eu sou muito feliz hoje no que eu faço, né? Eu tenho satisfação de ter a equipe que eu tenho, né? De ter os profissionais qualificados, né? De ter, a gente contratou recentemente agora um técnico que entende todo esse setor, né? De usinagem, caldeiraria, montagem industrial, né? Ele vem da parte de pedreiro e britagem, né? Então Veio para acrescentar. E ele vai fazer o comercial, ele vai fazer as visitas técnicas, né? Vai captar cliente, ele vai... Então a gente está dando mais esse passo na empresa para trazer rendimentos, né? Caçando solução e aprimorando as ideias que já tá boa. Exatamente. Então a gente não pode parar, né? O que a gente... E como se diz, é o que eu sei fazer e é o que eu amo fazer, né? E é o que está trazendo lucros, né? É o que traz sustento para minha casa, traz sustento para a casa de todo mundo que trabalha aqui, né? Porque eu falo, a Reobot, ela não é uma empresa que ela traz soluções somente, né, para satisfazer o meu ego ou o ego de quem trabalha aqui. A gente procura também satisfazer a necessidade daqueles que ainda precisam, né? A gente faz alguns trabalhos sociais. Sim. Porque, cara, você quer mexer comigo? Se você tem 26. Uhum. Se eu ver você meio que apertado assim, meio que numa situação, e eu ver que você está confortável com isso, eu não vou te ajudar. Entendeu? Só que criança e idoso mexe comigo. Porque ele não tem capacidade ainda de trazer toda a solução para a vida dele. Ou passou e o idoso já passou da capacidade de trazer a solução e a necessidade, às vezes, para o sustento dele, né? Então, eu viso muito o quê? As famílias que têm criança, né? Algumas pessoas procuram a gente ajuda. Sim. Não falo isso por soberba, é uma coisa que Deus colocou no meu coração, que eu faço propósito, porque eu amo, cara. Tem gente que não tem isso aí. Não tenho apego, eu não tenho apego nas coisas, sabe? Se tiver comigo, sei lá, eu posso estar com tênis 0. Só isso aqui que não, né? Isso aqui não. Mas isso aqui também não mata a fome de ninguém. A não ser se alguém falar, ó, eu vou te pagar R$1 milhão para você fazer doação para instituição carente. Já liga pro menino para fazer outro. Já tá na mão. Quem quiser pagar R$1 milhão para mim vai ser toda a renda revertida para a instituição de caridade. Cuidado, hein? Tá aberto o leilão. Vou deixar o Pix, mas brincadeira, não. Mas se eu ver, né, alguém que precisa realmente do que eu tenho, eu abro mão. Eu não tenho apego em nada, entendeu? Mas é isso aí, a Reobot, a pergunta era o gosto que eu tinha tomado, né? A gente acabou estendendo para outras coisas. Não, esse é o problema de gravar com um amigo, né? Que aí você foge de assunto, né? Mas a intenção é essa mesmo. Mas que nem, o que eu estava querendo dizer é o quê? Que as pessoas que às vezes não têm condição de fazer por si só, é essas que a gente procura ajudar mais, né? A gente tem pessoas que chegam aqui, ó, me ajuda com uma cesta, me ajuda com, sei lá, com leite, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. A gente ajuda, né? Não é aquela grande ajuda, traz uma solução momentânea, né? Sim. Mas tem pessoas que a gente procura acompanhar, né? Porque a gente vê que realmente não tem da onde tirar. Então a gente faz um acompanhamento meio que todo mês. Sim. Né? E eu falo assim que é propósito porque eu não tenho, eu posso falar assim de verdade mesmo, de coração, eu não tenho esse feeling. Não me vem como algo assim de primórdio mesmo, algo que vende assim com força para cima de mim. Mas é notório quando eu vejo você, que nem eu posso falar porque eu participei da gravação do envio de cesta que você fez. Se depender do Jada, a gente pegava um caminhão grandão, o muque, enfiava as cestas e distribuía até para quem não precisava. Mas isso aí é o que eu falo, assim, eu falo isso de mim, que não tenho esse...
Vou falar coração, vai. O seu coração é diferente do meu. Óbvio Sim. que, por exemplo, em outras determinadas áreas, pode ser que eu tenha um coração... Melhor. Melhor em uma certa área. Que nem Exato. Eu tava até conversando esses dias com um rapaz que ele falou assim, cara, eu sou uma pessoa que gosta de incentivar as pessoas, eu gosto de estar perto de todos os tipos de pessoas. E aí ele tava meio que me cutucando, porque eu sou uma pessoa que eu me fecho com as pessoas que eu tenho mais afinidade. Sim. Eu falei assim, cara, mas para pensar de que a galera que você tem afinidade são todas. Eu não tenho esse dom que é igual ao seu. Só que da mesma forma como você se identifica e dá o seu melhor para todos, eu faço com quem eu tenho intimidade. Então assim como eu não posso julgar você falando assim, ah não, você é baba-ovo de todo mundo. Cara, Sim. não é o desejo dele, é o propósito dele, assim como o seu. Eu não vou chegar assim, o Jader tá fazendo isso. Não, cara, é do seu coração. Sim. É muito mais fácil falar de mim, de que eu tô fazendo uma ação social para provar algo meu, porque não provém de mim, do que de você, porque Sim. isso é do seu coração. Assim como, por exemplo, vamos botar você para cantar no meu lugar, no nosso caso. Um bom exemplo. Eu já não vou dizer que eu não gosto, eu acho bonito, mas como eu não sei fazer bem feito, eu não... Tipo assim, eu não vou atrás. Não se importa como você se importa. Eu não me empenho. Eu não me empenho. Entendeu? Porque eu acho que o vô da minha esposa, ele já faleceu também, né? Mas a gente conversando assim naqueles almoços de domingo, é um cara que não falava muito, mas quando falava dava um pitaco que ficava gravado na cabeça, sabe? Uma vez ele falou assim, criança acostuma com qualquer coisa. Ele não tem o poder de escolha. O poder de escolha porque ele não conhece nada. Então, se você der só jiló para ele comer, jiló é uma delícia. Ele não conhece outro sabor. Sim. Se você der só chuchu, tudo que você der para ele comer, ele vai comer com um bom gosto. Sim. Porque ele não tem conhecimento do paladar ainda. Sim. Né? E se você ensinar ele, toda vez que você for entrar em casa, você vai ter que deixar o chinelo na porta. Na cabeça dele vai ser formado que aquilo lá é uma regra. Sim. Ele vai ter que deixar o chinelo na porta. Ele só vai entrar sem chinelo em casa. Né? Toda vez que você sair, você só vai sair de calça e tênis. Sim. Então, você forma o caráter de qualquer criança. Sim. Agora, você fala que a criança ela nasce querendo comer chocolate. Ela não nasce querendo comer chocolate. Você deu chocolate e ela gostou. Sim. Né? Quem que não gosta? Né? Depois que você cresce, tem que parar. Porque... Até de pão de queijo tem que parar, Até de pão de queijo. Tô doido pra morrer esse pão de queijo. Não, é de mentira isso aqui, gente. É de plástico. É de plástico. Morde aí. Vontade de morder pra Mas mostrar que não é de então, plástico. Foi um ensinamento que você traz pra vida, né? Que eu trago. Exatamente. Não, nem lembro o que a gente tá falando. Não, do avô da Dai, que Isso. ele dava as ideias. Mas assim, eu penso muito nisso, o quanto que interfere não somente da criança, porque a gente estava falando dos propósitos, né? Não adianta eu também querer, que nem eu amo, sou apaixonado no instrumento teclado e piano. Eu sou apaixonado. Já fiz 2 anos de aula. E já você toca cheguei a violão? toco violão. Meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi ele, mas eu não consigo desenrolar. E não é por falta de esforço nem nada. Eu já estudei muito para tentar tocar. O violão foi um negócio que assim, peguei para tocar, fiz um pouquinho de aula e desenrolou. Então eu falo, às vezes é muito questão de propósito mesmo, que nem eu já fiz ações sociais, tanto em orfanato, lar de idosos, tudo isso, mas não é algo que arde dentro de mim, como eu percebo que é com você. Assim como, por exemplo, precisa fazer um evento precisa de um fundo musical, cara. Não tem ninguém para tocar uma música de boa, não é para ser show nem nada. Cara, isso já me toca. É algo que, por exemplo, eu quero dar o meu melhor. Exato. Não que quando você me chamou para poder fazer a entrega das cestas, eu não dei o meu melhor, mas Sim. é algo que eu fico, nossa, ai que vontade. É igual comida, né? Tem comidas que para alguns é mais, outras para menos. Não quer dizer que um é pior ou melhor. E a minha mãe gerou isso dentro de mim. Então, mas isso foi desde sempre. Pequeno, desde pequeno. Entendeu? Então, por isso que eu acho que, né, a minha mãe sempre falou, filho, a gente já até disse isso no vídeo, que se Deus está me dando a oportunidade de ter as coisas, que não é só para mim me saciar. Eu lembro disso. Né? Que eu tenho que saciar a vontade daqueles que mais precisam também. Então isso é coisa que foi ensinamentos do passado, né? Que eu tento fazer, cara,
É para meus clientes aí, viu, gente? É quando eu fico pedindo para não dar muito... É para vocês não ficarem chorando de desconto. Tô brincando, gente. Eu tenho que ser muito grato a todos os meus clientes também, né? Se não fosse eles, não existiria a Realbot. Sim. Mas é por intermédio deles também que a gente traz todo essa saciez para nós, para quem... que todo esse trabalho que a gente faz por fora. E até para quem não é da Realbot, vamos dizer assim. A gente não fica falando muito disso porque parece que fica uma coisa que a gente está cobrando. Não. A gente não, entendeu? A gente não fica falando. Você pode sair perguntando na cidade, eu não saio falando isso para ninguém porque eu não acho legal. Mas faz parte de você. É igual, por exemplo, vamos supor, você não precisa ficar falando que você gosta de jogar bola, porque você sempre tá jogando. Exato. É mais ou menos isso. Entendeu? E aí, às vezes, muitas coisas eu não gosto de ir lá. É de mim. Eu não gosto de ir lá porque a pessoa vai falar assim, pô, ele tá vindo aqui pra mostrar, entendeu? Tanto que a maioria das entregas foi os meninos que acabou fazendo. Eles e o diário também não é eu que vou, entendeu? É sempre outras pessoas que vai, tem a Thaís que já foi, tem outras pessoas aqui que já foi, que são colaboradores nossos. Eu não gosto, às vezes eu vejo a necessidade, né? Às vezes tem pessoas que falam, eu falo, ó, vai direto lá e pega e eu ligo lá e autorizo. Para não ter que ter... Para não ter constrangimento. Não, e olha como é que eu falo que seu coração é tão bom que a esse ponto que você se preocupa com isso. Para mim, ao meu ver, de fora, você não tinha nem que se preocupar com isso, você tinha que entregar nada na mão da pessoa. Não. Mas é uma preocupação para ver o quanto que seu coração é bom. É constrangimento, cara. Eu não gosto de gerar constrangimento, entendeu? É igual quando você não tem filho ainda, mas quando você tiver um filho, eu acho que o teu pai ele vai entender o que eu tô falando. Eu não sei se ele já fez isso, mas geralmente, o pai, ele corrige o filho longe das pessoas. Ele vê o filho fazer algo errado, e ele não vai trazer constrangimento pro filho corrigindo na frente de todo mundo. Né? Depois pode chegar em casa, eu já apanhei da minha mãe em casa, eu já dei... Meu pai não falava nada, ele só dava aquela olhadinha assim, aquele olhinho tipo assim, de japonês, já era. Tipo assim, ó. Já era. Cara, chegou em casa, você tá no sal. Eu já chegava abaixando o shorts já. Pegava assim, entregava na mão dele. Mentira. Mas meu pai, varia assim. Então tem coisa que a gente faz pensando em não constranger. Assim como eu faço com os meus filhos, a gente tenta fazer com as pessoas que a gente ajuda, para não falar, pô, eu tô mostrando que eu tô ajudando ninguém. Não, entendeu? De forma alguma. Então, mas é o que eu falei, assim, mesmo sendo uma ação positiva, você mesmo assim se preocupa para que não gere pensamentos negativos. Então, assim, por isso que eu falo que seu coração é tão bom a esse ponto. E é difícil, cara. Às vezes é até engraçado. Que às vezes outras pessoas falam isso pra mim, o seu coração é bom. É uma naturalidade que vem que eu não acho que eu tô fazendo nada de bom. É só você. Eu não acho que eu tô fazendo nada de bom. Tipo assim, eu sei que é bom. Mas eu não acho que isso eu não acho que eu tô fazendo isso como uma coisa para mim ter retorno a uma coisa. É uma coisa natural. Entendeu? Mas é igual aquela senhora. Desde quando eu era empregado, eu trabalhei para outras empresas e a gente via às vezes, né? Teve um caso, tem um rapaz que assiste aqui vai lembrar desse caso. A gente ia já é a segunda pessoa que você assistir. A gente ia numa igreja em Nova Odessa, na Sara Nossa Terra, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço pro Pastor Edson, se ele tiver um dia ver esse vídeo, Pastor Edson, saiba que seus conselhos também fez muito bem na minha vida, viu? Pastor Edson e Pastor Isabel, né? Lá da igreja, que na época era Sara Nossa Terra, né? E teve um caso lá e eu era funcionário, né? E teve um caso lá de uma senhora aqui na igreja e o marido dela tinha problema com bebida. E ele chegou em casa, ele atirou fogo na casa, ele queimou tudo e ela ficou sem nada. E naquela época, né, eu fiquei com vergonha de chegar para ajudar financeiramente aquela pessoa, porque eu não podia ajudar com muito, né? Mas você queria ajudar. Eu queria ajudar. Aí eu cheguei no irmão, né, da igreja, e aí eu cheguei nele e falei assim, ó, chorando, cara. Eu tenho umas histórias, uns testemunhos depois, mas vai mais uns 5 episódios de podcast. É para outro dia isso aí. Assim, de experiência com Deus mesmo, sabe? De ser provado no financeiro. Né? Eu não falo que o amor de Deus ele tá em bens materiais de forma alguma, só que
muitas provações financeiras que eu passei, entreguei meu tudo e Deus ele entrou com solução. Foi pela sua ação e não pelo dinheiro. Foi Exatamente. Foi. E essa senhora, rapaz, eu lembro que no dia, na época, eu tô falando aí, vamos falar de, acho que 2000 bolinha? 2010. Nossa, faz tempo. 2010, por aí. O que aconteceu esse fato lá, né? Eu trabalhava numa empresa. 2009. Foi 2009. 2010 eu acho que eu casei. Se eu não tô enganado. Corta! Deixa eu dar uma, não deixa dar deixa eu dar uma olhada aqui na criança. Isso, casei em 2010. Ah, desculpa, tá? Casei em 2010, exatamente. Ele tá nervoso por causa da câmera, ele sabe de cabeça, tá? Mas é porque ele ficou nervoso. Ó, foi eu casei dia 8/5. Nossa, mas não precisava nem da aliança, você lembra, é que a câmera tá ligada. Então foi em 2010 mesmo que aconteceu isso aí, foi em 2009. E aí atirou fogo na casa dessa senhora, né? E ela era muito fervorosa na igreja, ela ia na igreja, ela gostava, né, de estar envolvida e sempre, e o marido dela era problemático. E aí ele foi lá, atirou fogo, queimou o guarda-roupa, queimou a cama, queimou tudo e tal, e queimou as roupas dela. Quando aconteceu isso, ela só ficou com a roupa do corpo. Meu Deus. Né? E aí, eu acho que mais pessoas chegou a ajudar ela. Só que eu cheguei lá no dia nesse cara, pra não... Eu falei, ó, eu tenho R$50, né? Foi num culto de oração. Eu tenho R$50, eu queria que você entregasse pra ela comprar... Na época tinha... Eu fiz uma propaganda aqui, ó, Fatex. Tinha Fatex aí. Nossa! Tem a Fatex ainda? Deve ter. Deve ter. Ficou muito grande. É, Fatex. Fatex, patrocina nós. Patrocina Fatex. Manda uma sopinha pra nós. Aí eu falei pra ela, ó, fala pra ele lá na Fatex, lá eu comprar, que era um lojão grande, né, de roupa. Sim, e o valor era bom, né? Era bom, né? Ó, nós fazendo propaganda. Ó, se não patrocinar, não é corta. Aí, e isso aí, ele me abraçou e ele começou a chorar. Nossa, que dá. Esse irmão da igreja, sabe? Ele falou assim, cara, eu não acredito que você tá fazendo, porque eu não tinha muitas condições, sabe? Sim. Mas era aquilo que eu podia. Era o que você podia. Era aquilo que eu podia. E era aquilo que tinha sido plantado no passado, de ensinamentos, né? De seja R$5, 50, 50 mil reais. A questão não é o valor, é o... E aí eu cheguei e ele passou para ela, né? Eu acho que teve mais irmãos que ajudou, ainda com roupa, com coisa, acho que deram as coisas para ela de novo. Sim. Tal. A igreja tá aí, o corpo é para isso, eu acho. Sim, né? com certeza. Eu acho que tem aqueles que são um pouco mais fartos, né? Sim. Para dar um aconchego para aqueles que mais precisam. Né? E aí, essa atitude, assim, eu percebi nele, que marcou mais nele do que em você. Do que em mim. Porque eu cheguei... Eu só não queria constranger ela. Sim. Dela saber que eu tava dando dinheiro para ela. Eu falei, ó, vai lá e fala que foi um amigo, fala que foi alguém que mandou para ela. Não precisa falar seu nome. Não precisa falar o nome. Né? Porque só queria usar ele como uma ponte. Sim. E aí ele chorou, me abraçou, não sei o que lá. Acabou tocando não somente a vida dela, mas a vida do rapaz. Exato. Né? Que foi uma bênção na minha vida também. Nossa, tem nem falar. É o que me resgatou para a casa do Senhor de novo. Olha só. Entendeu? E aí foi uma atitude natural, normal, mas eu lembro que isso aí foi uma época que eu não era empresário, não tinha nada. Zero condições, zero assim, condições, vamos colocar. 50 você estava deixando guardado para uma emergência. E aí eu e minha esposa com uma CGzinha em 2002 na igreja. Chuva, sol, calor, chuva, sol. vento. Às vezes eu saía do trampo na chuva, às vezes eu fazia... Na quarta-feira tinha culto à noite, eu saía do trampo com a roupa da empresa e ia para a igreja para ver, sabe, para estar se alimentando daquilo ali. Por isso que a gente não pode olhar as pessoas pelo que está vivendo hoje, né? Que nem se a pessoa olhar você hoje, nem imagina, né? Não, eu também, se eu for parar para contar umas coisas que eu já passei, né? Nós faz uns 7 podcasts aqui juntos. Não tem como. Tipo assim, os meus pais, né? Eles se separaram, né? Quando meu pai foi embora, eu tinha 5 anos. Você era pequenininho? Eu era pequenininho, eu tinha 5 anos. Nossa, era menor que o Caleb. Não, o Caleb tem 3. Não, você era um pouquinho maior que o Caleb. Um pouquinho maior que o Caleb, Eu falei errado. Eu tinha 5 anos e
E aí meu pai saiu, né? Ele arrumou uma outra mulher e foi embora de casa. Mas mesmo assim, depois eu fiquei indo passar as férias na casa dele, sabe? Mas aí depois a gente se afastou por um tempo, aí agora a gente se aproximou um pouco de novo, né? Mas, tipo assim, eu amo meu pai, né? Ele é meu pai, ele me gerou, né? Sim. Eu amo ele, é meu sangue. Sim. Né? Só que eu também, tipo assim, as atitudes... Eu sou um cara que aprendo muito fácil, eu não vou falar que eu sou o cara, né? Só que uma vez eu escutei, né? Que o tolo, ele erra uma vez, erra 2 vezes, erra 3 vezes, erra 4 vezes, erra 5, erra 100. Sim. Ele nunca vai aprender, porque ele é tolo. Sim. Né? O inteligente, ele erra uma vez e não erra mais. Ou se bobear, aprende com o erro do outro, né? E o sábio, ele é aquele que ele vai ver o cara errando e vai falar assim, eu não vou pôr o pé nesse buraco. Assim, já caiu ali, porque eu vou pisar ali, né? Só que não é por causa de gostos, é por causa de realmente temor a Deus. Sim. Né? Se você for... Eu não estou julgando todos, né? Mas eu falo, se eu for fazer as coisas pelo desejo do meu coração, eu sou o cara mais errado do mundo. É aquele negócio, se tudo que passa na nossa cabeça passasse no outdoor, rapaz do céu. Você estava condenado... Não, mas não precisava nem nascer. Na hora que você já foi gerado, você já estava tá condenado ao inferno eterno. Né? Só que é o seguinte, a gente procura fazer menos errado, a gente procura fazer as coisas direito. Que, cara, eu não tô aqui julgando, né? Mas eu vi que meu pai errou no relacionamento com a minha mãe. Sim. Eu vi que meu pai ele errou. E eu sei a consequência que isso trouxe para mim. Sim. Porque eu vivi a consequência. Sim. Sim. Sem pai. Sim. A minha mãe foi minha mãe e meu pai. Se eu sou um homem hoje, foi porque minha mãe me formou. O que você já contou dela é fora de base, cara. Foi a minha mãe que fez com que eu fosse assim. Com a cabeça que eu tenho hoje, né? Então eu sou grato muito por toda a mentoria que minha mãe me deixou. Sim. Mesmo não tendo aproveitado isso na época. Sim. Se e tivesse... é difícil a gente conseguir isso, né, cara? Eu falo hoje eu consigo ter um olhar diferente aos meus pais. Mas na época, às vezes, que nem meu pai, ele não me obrigava, mas ele sempre falava assim, olha, vai ser bom você trabalhar, vai ser bom você fazer isso, aquilo, tal. Que nem parte de estudo, meu pai sempre incentivou, porque ele não recebeu incentivo algum. Pai, desculpa, não me formei. Mas hoje ele fala com o maior orgulho dessas coisas que eu faço hoje, pelo caráter que eu tenho, Sim. pelas minhas atitudes e tudo mais. Mas olha só como é que é. Hoje eu consigo valorizar. Mas, cara, se eu pudesse voltar no tempo, o tempo que eu queria valorizar. Mas a gente não tem como a gente voltar atrás. Tem como a gente fazer o quê? Alterar você na vida do Calebinho, da sua Se arrepender, né? Eu creio que você se arrependeu de todas as coisas erradas que você já fez, né? Sim. Porque para você se tornar uma pessoa diferente, tem que começar pelo arrependimento. Sim. Se arrepende daquilo que você fez, aceita a correção. O problema... Consequência. Esse é o problema, cara. Sabe? Quando você tá na lama e vem alguém e faz assim, ó. Carca, sabe? Carca você na lama assim, ó. E você aceitar a correção... É um passo gigantesco para você sair da lama e conquistar tudo que você quiser conquistar. Sim. Né? Porque quando você está fazendo algo errado, você acha que ninguém sabe. Né? Só que sempre tem aquele um que está ali E às vezes nem aquele um, né? Você mesmo depois você fica, cara, por que eu fiz isso, né? Mas enfim... A gente foi inteligente no passado, a gente procura ser sábio hoje, né? De ver, que nem eu sei a consequência da atitude do meu pai no relacionamento que ele teve com a minha mãe, e eu não quero isso para minha família nem para meus filhos, né? Eu não quero que meus filhos sintam a minha ausência como eu senti a ausência do meu pai. Sim. Né? Então, tipo assim, cara, foi muito difícil para mim, porque minha mãe ela teve AVC com 42 anos. Nossa, eu não sabia. Então minha mãe ela ficou com o lado esquerdo paralisado até quando ela faleceu, né? E as minhas irmãs, uma saiu de casa muito cedo, com 15 anos, né? Ela foi morar em Campinas, junto com o namorado dela. E teve meu sobrinho, né? O Juninho, tudo. E a minha outra irmã, quando a gente veio pra cá, ela
ficou um tempo morando em São Paulo, né? Na casa que a gente morava. E quando ela veio para cá, ela comprou uma casinha aqui, né? E ela ficou na casinha dela. Aí um tempo ela alugou a casinha dela e veio morar junto comigo e com a minha mãe, né? Para ajudar em casa ali, porque a minha mãe, na situação que estava, era muito... Só eu e ela, né? Sim. Aí depois ela casou de novo, foi morar com o marido dela que ela tá. E minha mãe e eu, a gente teve um período muito grande, só eu e ela. Entendeu? Então é tipo assim, a minha irmã ia em casa, de dia, tudo, né? Visitava e tal. Só que à noite era eu e minha mãe. Sim. Era eu e minha mãe, entendeu? E aqui lá, uma coisa que me pegava muito, eu falava, caramba, velho. Meus amigos, tudo tem tipo assim, meus amigos, meus primos, tudo tem a mãe saudável, né? A mãe, tipo assim, quer sair com a mãe para ir para algum lugar, sai, sabe? Quer... E aí depois eu casei, né? A minha mãe, ela morou um tempo sozinha, ela foi morar com a minha avó, na verdade, depois de um tempo, sabe? Eu tive que sair, eu tinha que fazer minha vida. Correr atrás. Hein? Correr atrás. E aí quando eu voltei pra cá, né, minha mãe ficou um tempo morando sozinha numa casa, meu sobrinho morou com a minha mãe um tempo, minha avó morou com a minha mãe, só que não dava muito certo, sabe? São gênios diferentes, né? São costumes, e já eram 2 pessoas idosas, né? E aí, por fim, a minha mãe veio morar no fundo da minha casa, né? Cara, eu vou falar pra você, o peso, assim, o fardo que eu tive que aprender só com conselho, sem ter um pai para mostrar atitude, sabe? Ó, vem cá, moleque. Isso aqui é uma escada, você vai subir, você vai arrumar essa caixa, você faz assim, você faz isso. Mas aí Deus faz as coisas tão perfeito que eu comecei a trabalhar muito novo. Então eu aprendi a fazer muita coisa muito novo. Sim. Então eu não sofri tanto. Mas eu sofri assim... Eu nem falo que eu sofri, né? Talvez, se meu pai estivesse junto, eu talvez estaria indo... trilhando outros caminhos, né? Sendo só com a minha mãe. Sim. Mas então... Gosto muito do meu pai, mas a minha mãe... Sua mãe foi fora de base, né? Eu não consigo explicar. O que minha mãe, ela foi, né? E ainda vai ser no meu subconsciente dando conselho para meus filhos. Não, olha só. A mesma coisa que ela falava. Olha que doideira. Eu não conheci sua mãe. Eu descobri quem era sua mãe através de uma edição de vídeo. Sim. Dos filmes que a gente fez. Os ensinamentos da sua mãe geram consequência na minha vida. Olha. Ó como é que é aquele negócio. Vai chorar de novo. A gente tem um vídeo do Jader. Melhor fazer você rir, cara. Eu tenho um vídeo do Jader que ele falou, pô, cara, você tá filmando, velho. Nem vi que você tava filmando. Mas é verdade, gera consequências na minha vida. Cara, até do Dudu, cara. De todo mundo ali. Até em casa. O exemplo da sua mãe foi parar em casa. Eu cheguei e falei assim, eu tava falando com a minha mãe. Agora eu vou chorar aí. Ontem eu cheguei em casa e assim... Agora eu que vou falar bastante. Vou falar. Porque assim, quando nós éramos de americano, meu pai sempre eu tive uma realidade diferente da sua. Eu tive meus pais muito próximos de mim. Mas quando eu falo muito, é muito. Debaixo da asa. O único momento que eu não estava perto deles era no banheiro, filho. Do resto, tudo muito próximo. E eu, num período da minha vida, eu tive uma ascendência na minha carreira que subiu pra minha cabeça. Por isso que eu falei que eu sou diferente de você. Hoje eu tenho que tomar muito cuidado. Sim. Subiu pra minha cabeça e falei, não, agora eu tô com a vida feita. Não preciso dos meus pais. Na minha cabeça foi isso. Cara, foi os piores meses da minha vida. Porque eu lutei com o que eu sou. Falei, não, eu quero ser isso. Não que eu era isso, eu queria ser aquilo. Você queria ser aquilo, mas não era. Aí hoje eu reconheço quem realmente eu sou. Quem são meus pais, o que eles representam. E assim, esse final de semana a gente saiu para viajar. Eu não gosto de expor muito minha vida e nem vou expor, mas algo que está acontecendo na nossa família está fazendo com que meus pais foquem naquilo. Então, às vezes, deixa de curtir um pouco a vida, de sair ou algo do tipo. Você quer saber? Hoje eu tenho um pouco mais de condição. Não que eu tinha na época que eu não soube valorizar eles.
Mas hoje eu tenho uma condição de poder fazer isso. Eu falei, não, vamos viajar, vamos pra tal lugar, tal. Aí, minha mãe, ela é mais demonstrativa, meu pai é um pouco menos. Aí, deu uns problemas nos negócios de casa. Eu falei, o quê? Vou resolver esse negócio. Peguei e comprei novo uns negócios pra eles. E aí eles, mas você não tá correndo atrás dos seus objetivos? Eu falei, eu sei, mãe, mas eu acho que assim, não é nem mínimo, não chega nem a ser mínimo ao que vocês já fizeram pra mim. Aí ontem eu cheguei em casa, cara, por isso que você falou assim, às vezes umas demonstrações, não é nem de valor. Não. É o time certo, igual isso aqui. Isso. Cara, eu cheguei no meu computador, todo dia de noite eu pego, refaço minha agenda do dia, e segunda-feira é o dia que eu revejo se realmente está tudo certo dentro do cronograma que eu tinha feito na semana passada. Eu cheguei e tinha um post da minha mãe. Então, assim, eu te amo muito. Obrigado por tudo que você tem feito. E, tipo, se eu for parar para analisar, o que eu tô fazendo é muito pouco. Nossa. Mas para ela é muito. Ah, mano, a hora que eu fui dormir, eu falei, não. Tipo assim, eu não consegui nem mexer no meu planner. Eu ficava chorando. Eu esperei ela dormir, óbvio, né? Esperei ela dormir, ela sempre vem dar boa noite. Aí eu olhei aqui e falei, nossa. Aí, tipo, mexe, né, cara? me lascou, né? Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei, tinha gravação de você. Eu falei, putz, o Jader vai falar da mãe dele, eu vou chorar. Mas é muito bom, cara, esses ensinamentos. Criou seu mindset, né? Querendo ou não, isso mesmo que você... Claro que as pessoas conseguem forçar e inserir isso na sua rotina, como um ensinamento, uma rotina da pessoa. Mas tem gente que tem aquilo dentro dela, que é o seu caso. Por quê? Porque é desde sempre. Desde sempre, cara. E vamos passar para essa geração aí, né? Vamos passar. Não que eu me senti muito responsável falando isso. Mas assim, a gente tenta, né? A minha mãe, possível. a minha mãe, ela na cabeça dela, pouco antes dela falecer, pouco antes assim, uns 2 anos assim, que ela morou mais próximo de mim, você falou, né, do que já fez no passado e tal, de tudo que já fez pra gente, né? Sim. E eu achava muito bacana, porque a minha mãe, ela achava que era um fardo, né, pra mim, ela na minha vida. Nossa. Ela achava isso aí, né? Ah, filha, a mãe dá muito trabalho, a mãe tipo assim, você às vezes deixa de ir em algum lugar porque tem que levar a mãe em algum lugar, entendeu? Cara, se eu falar pra você que eu sinto falta hoje, porque minha mãe ela não andava, né? Eu lembro pelo vídeo. Minha mãe ela não andava. Então, todo lugar que eu tinha que ir, tipo assim, de carro, eu tinha que catar ela no colo, igual noiva mesmo, assim, cata no colo, vai carregando, né? Aí um abre a porta, coloca lá no carro. Aí quando chegava no lugar, catava no colo e tal. E tinha que ir no médico. Tinha cadeira de roda. Só que com a cadeira de roda, você tem que catar a cadeira de roda no porta-mala, abrir a cadeira de roda, encostar na porta. Ela levantava, sentava e tal. Eu achava mais prático, porque eu sou um cara prático. O meu serviço já é resolver as coisas. Eu não gosto de criar mais problema. Então, eu sou muito prático. Né? Então, eu já queria catar ela, tá? E hoje, cara, se eu falar pra você que às vezes eu tô em casa e às vezes minha mãe me chamava no fundo, né? Ah, filho, ó, os últimos dias dela que era todo dia, minha esposa, de tudo, né? A minha esposa todo dia correndo com ela de carro pra Jales, sabe? Pra levar no hospital do câncer, contato com tratamento. Todo dia. E aí, às vezes, tinha que catar. Minha esposa minha é guerreira demais. Te amo, Dai. E eu sinto falta disso hoje, cara. De poder pegar minha mãe no colo. Cuidar. E quando eu tava com ela no colo, eu pensava, cara, a minha mãe, ela andou comigo no mínimo uns 2 anos comigo no colo. Pra todo lugar que eu precisava ir. Sim. Né? E foi praticamente quase o tempo que ela ficou morando perto de mim. Né? Os últimos anos. Foi 2 anos. E eu, tudo que ia fazer, tinha que ir lá em casa, ia lá, às vezes, que ela andava com dificuldade, com uma bengalinha assim, ela andava arrastando a perna assim, ela andava, né? Só que quando a gente tava lá, tipo assim, tinha que vir na casa da minha irmã, eu já queria catar no colo logo, colocar dentro do carro, e era gostoso, cara, porque quando eu morava com a minha mãe, eu dormia com ela. Era bem próximo mesmo. Nossa, cara, é por isso que eu falo, eu não consigo explicar o quanto ela representa. Você pode. Eu acho que tudo que eu falar é pouco ainda do que ela representou. Eu não consigo ter um ápice,
um nível supremo para explicar o que minha mãe foi para mim. Uma palavra para poder dizer quem ela não tem como. Abaixo de Deus. Deus tá aqui, minha mãe tá colada. Colada aqui, ó, no pé. É o nível que minha mãe é pra mim. Mas por quê? Porque ela se espelhava em Deus, né? Exato. Você já comentou várias vezes e o quanto que isso Exato. interferiu. Jader, pra fechar, o que você espera de 2022? Sei que é um ano que tem um monte de coisa, tem muita mudança. Temos Copa esse ano, né? Mas assim, pra Hellbot e os seus clientes, o que você espera? Qual que é a expectativa? A gente vem aí para 2022 agora, é um ano que está sendo, vamos falar assim, não vou falar que é uma surpresa negativa, só que está um ano meio diferente dos outros, entendeu? Não está tão claro as coisas. Não. Tá sendo um ano um pouco mais apertado, vamos dizer assim, né? Parece que ainda não encaixou nos preços. Isso, né? A gente veio de 2 anos de muita crescente, né? A Hellbot, ela se tornou uma empresa, vamos falar assim, em 2 anos, né? Muito serviço, né? Agradecer todos os nossos clientes que fez com que isso fosse possível. Sim. Só que esse 2022 está um ano assim, sabe? Nessa mesma época, no ano passado, eu já sabia o que eu ia fazer nos próximos 8 meses, 1 ano. Tinha um ano inteiro já sabendo o que você ia fazer. Meio que programado. Esse ano tá... Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda Deus está com a caixinha de surpresa fechada. Ainda. Mas aí que é o legal, os desafios que você nem imagina. Que nem ano passado você também... antes desses 2 anos você também não sabia como ia acontecer, né? Não. Então... E é totalmente... dependência, né? Eu entrego... Deus mais do que nunca sabe que isso aqui Ele só me deu para administrar, né? Porque isso aqui é tudo dele. Na verdade, nada é nosso. Eu falo isso, né? Tipo assim, só que espiritualizando a coisa, não. Deixa ele pagar o imposto do seu carro. Você não comprou seu carro? Você já pagou por ele. Paguei. Deixa ele pagar o imposto dele. Você vai perder seu carro. Você não comprou sua casa, seu pai não comprou a casa dele lá, você não tem sua casa? Deixa ele pagar o imposto. Então você não é dono de nada. Não. Você é um eterno devedor. Não cuida do seu corpo pra você ver se você não vai perder. Exato. Mais ou menos isso. Né? A empresa existe, o CNPJ ele existe. Né? Só que, rapaz, eu sou dono da empresa? Eu não sou dono da empresa. No nome, né? Deixa eu de pagar o imposto, ver se tudo que não tem aqui vai embora. Se não vai tomar de você, né? Então eu não sou dono de nada. Sim, verdade. Você entendeu? Verdade. Nós somos eternos devedores. Sim. Né? Eu falo isso porque, é por isso que eu falo, eu entrego na mão de Deus a situação, né? Deus permitiu com que isso chegasse até aqui, né? Ou Ele permite com que isso progrida cada vez mais, ou que isso retrocesse. Isso, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu converso, eu não tenho orgulho no meu coração, soberba. Se eu precisar voltar a trabalhar de novo dentro de uma empresa, eu sei trabalhar. Sim. Né? Eu vou trabalhar. Não é regresso, é momentos da sua vida. Não tem como pensar como regresso, porque as pessoas acham que tem que sempre estar numa crescente. E o maior exemplo é todos, cara. Todas as pessoas, seja de sucesso, ou seja uma pessoa que vive bem, elas tiveram seus momentos, né? Assim Sim. como, por exemplo, que nem você tá falando assim, cara, 2022 está sendo um ano que eu não sei como vai ser. Ano passado, ano retrasado, eu tive um pouco de ciência do que ia acontecer, mas isso faz parte de toda empresa de sucesso. Chega uma hora que não é que estagna, mas chega num momento que você fala assim, cara, eu tô grande, mas qual que é o próximo passo? Só que esse próximo passo é aqui, né? Não é mais um pedacinho só. Uma vez eu lembro, a gente estava num culto, né? Era um culto de jovens na igreja. E era a pastora Isabel que estava fazendo esse culto. E ela perguntou aqui, qual o seu salário, ela perguntou para o jovem, né? Qual o salário que vocês querem ganhar? Era alguma coisa relacionada a isso, sabe? Colocando valor. Colocando valor. É o que quanto vocês imaginam que vocês querem ganhar. Aí teve um espertão lá, que era um menino abençoado também.
Ele falou assim, 15 mil reais. Qual que é um salário justo que você acha que você deveria ganhar, né? Era alguma coisa assim. Aí 15 mil reais. E aí ela falou assim, mas você está preparado hoje para ganhar 15 mil reais? Você entendeu? Então eu vejo que Deus ele permitiu com que a gente tivesse um crescimento de acordo com a sabedoria que a gente estava adquirindo, né? Exemplo, 2 anos atrás, eu tivesse um faturamento de hoje, há 2 anos atrás, eu ia me perder. Descambelhar a cabeça dele. Porque ia ser uma coisa muito drástica, ia sair muito que do nada para 10 vezes mais. Sim. Entendeu? Sim. Ia sair do nada para 10 vezes mais. Então você ia ficar perdido. Fala, pô, o que eu faço? Então foi tudo gradativo, entendeu? Foi de uma oficininha de 60 metros quadrados, para uma oficininha de 170 metros quadrados, para uma oficina de 860. Trazendo pessoas para perto. Valorizando as pessoas. Sim. Entendeu? Não procurando sangrar e reter. Sim. Entendeu? Eu acho que uma vez foi não lembro. Não sei se foi. Não lembro se foi o Silvio Santos, não lembro quem foi que eu ouvi falando. De que só. Não lembro. Eu vou tentar achar esse vídeo aí para te falar com certeza. Tá. Mas ele falou assim: ó, eu só tenho porque eu divido. Eu só tenho muito porque eu divido. Entendeu? E ele falou, tipo assim, que ele chegou no ápice do sucesso, tudo, porque ele soube valorizar as pessoas que estavam do lado dele. Sim. E ele compartilhou, ele multiplicou aquilo, ele dividiu para multiplicar. Entendeu? Não sozinho, né? Não sozinho, exatamente. E aí, outra, quando você faz isso, não tem como a pessoa que você traz para perto e você multiplica na vida dela, ela não e você divide o seu com ela não sentir gratidão por você. Não, é muito difícil. Entendeu? E pela gratidão dela, ela vai querer te dar uma resposta, ela vai te dar um retorno e ela vai acabar dividindo dela e isso acaba multiplicando. Entendeu? Então é isso, para 2022, cara, eu penso em continuar fazendo o que a gente sempre fez, porque se tudo aconteceu do jeito que aconteceu, eu não creio que a gente só deve estar no caminho errado, né? Mas talvez Deus possa permitir que novos planos aconteçam e a gente colha outros frutos, né? Hoje a gente está chupando manga, talvez amanhã com banana. Então, mas não deixa de ser, né? A provisão. Não deixa de ser fruto, né? Sim. Mas é isso aí. Às vezes a gente está num segmento, mas a gente acha que aqui está toda a solução do nosso problema, mas o mundo é muito maior, né? Não, com certeza. O mundo ele é muito grande, então a gente não sabe tudo que a gente vai fazer ainda. Jada, se deixar, nós fica a tarde inteira, nós passa almoço tarde, trocando ideia, porque é muito bom mesmo. Queria agradecer em nome do Renan, da Elite, eu, Dudu, até mesmo a Tá, Kaique, todo mundo da equipe. Quanto que é bom estar trocando ideia. Primeiro, quem sabe na semana que vem não tem mais. Vou alugar você mais umas 2 horas. É que esse podcast aí, que é um novo trabalho da Elite Produções, seja um sucesso. A galera, gente, é top demais. Não é porque o Renan é meu amigo, não, entendeu? Toda a equipe dele. Gente, quem puder, sei lá, contratar essa empresa para fazer um teste, uma experiência. Os empresários aí, que é do segmento, do ramo, da região, gente, procura essa empresa, Elite Produções. Procura essa empresa no Insta, vocês vão achar o contato deles lá, tudo. Eles são top. Vocês olham o material deles lá, depois vocês julgam você mesmo, mas procura a galera. O Vitão, não é a gente que tá falando. O Dudu, a Tamires, o Kaique e toda a equipe lá. Eles são, não tem explicação. Eles são muito... É igual a minha mãe, não tem como explicar. Obrigado. Deus abençoe, meu querido.